feitiçaria. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas eu vou falar contra e não a favor. Porque tanto você como eu não devemos nos envolver com tal coisa que é ruim demais, é perversa. É algo que pode nos estragar, nos contaminar, pode nos levar para o erro. E quando uma pessoa é envolvida e enredada por esse erro, ela está totalmente entregue a algo que Deus abomina. Então, não é bom para você, nem para mim, nem para ninguém se envolver com essas coisas aí, que se chama feitiçaria. E isso é errado demais, porque o mundo hoje, infelizmente, está cheio de feitiçaria. Tem feitiçaria, tem bruxaria, santeria, voodoo, magia negra e por aí vai. E muitas pessoas, ao longo da história, se envolveram com essas coisas. Consulta aos mortos, necromancia, adivinha pelas nuvens, faz sacrifícios de animais e até de seres humanos. Isso é algo muito errado, que as pessoas hoje têm que entender que não é certo. Então, é preciso que as pessoas abram os olhos para isso, para não serem mais enganadas por esse tipo de coisa, não serem mais estragadas por esse tipo de coisa. E isso é algo que corrompe a mente, abre portas para os espíritos de demônios, para o próprio diabo em si, porque ele se faz até de anjo de luz para enganar as pessoas a esse respeito, dizendo que tudo é liberado, pode fazer tudo porque tudo é da lei, né? Só que essa é uma mentira absurda, que muitas pessoas acreditam, mas não deve ser assim, porque para a humanidade inteira é necessário que se entenda que existe um Criador, que é o nosso Deus e Pai, aquele que nos deu vida, respiração e tudo mais. E ele fez isso para todas as pessoas que estão vivas hoje, sem impedimento algum. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então, o nosso Deus e Pai, pensando em você e em mim, ele nos avisa sobre o perigo da feitiçaria, para que tanto você como eu possamos agora entender isso e não dar lugar a ocasião alguma mais para a feitiçaria ou qualquer outra que possa existir no mundo por aí. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre isso, para deixar bem claro que é necessário que entendamos assim. Entendamos que isso é ruim para cada um de nós que hoje estamos, que hoje fazemos parte da humanidade de forma geral. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Moisés, chamado Levítico, capítulo 19, versículo 31. Então, está escrito assim, ó. O próprio Deus falando disse: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, nenhum ser humano, em tempo algum, pode se envolver com essas coisas. Não se pode voltar para os necromantes, ou seja, para pessoas que consultam os mortos. Não podem se voltar também para os adivinhos, as pessoas que ficam fazendo adivinhações por aí, lendo mão, tentando ler o seu futuro, o seu destino, algo que vai acontecer. Não se voltem para essas pessoas que ficam adivinhando, que são adivinhadores. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Então, não podemos procurar nada disso em tempo algum, para que não sejamos contaminados por eles. E hoje, infelizmente, muitas pessoas que procuraram essas pessoas aí, elas se contaminaram
com eles. Estão contaminados. Isso é ruim demais. E Deus não quer que isso aconteça nem com você, nem comigo em tempo algum. E ele diz aqui, ó, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ele é o Deus de você e o Deus de mim também. Faz bem a você e a mim ouvirmos a Deus e não nos contaminarmos com essas coisas em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro de Levítico, agora no capítulo 20, versículo 6. Vamos ler aqui, ó. Onde está escrito assim, ó. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, essa é a palavra. É dura? É, mas é realista. Porque ele avisa para que as pessoas não se voltem, não se virem, né, para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles. Então, quem se envolve com necromantes e feiticeiros está se prostituindo com eles, está se tornando igual a eles. Isso é grave demais. Então, é algo que devemos entender, porque quando alguém faz isso deliberadamente, aí o que acontece aqui, ó? O próprio Deus diz assim, ó, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, essa é isso que vai acontecer com aqueles que se envolverem com necromantes e feiticeiros. Se contaminar com essas coisas aí erradas, terríveis demais para o ser humano. Então, não cabe a você e a mim aceitarmos tal coisa. Então, é preciso que se entenda isso. E é muito claro e simples entender isso. O que complica é se contaminar com os necromantes e feiticeiros que só fazem coisas ruins. Então, você tem que se livrar dessas coisas ruins, dessas coisas perversas, malignas, que não trazem proveito algum para ninguém. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao 13. Vamos ver aqui. Já escrito assim, ó. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então, todas essas coisas que ele fala aqui, como ele diz aqui mesmo, são abominações. Você não pode se envolver com essas abominações. São coisas execráveis. São coisas que você não pode participar disso. Você não pode ser cúmplice nem conivente disso em tempo algum. Você não pode dar legalidade para que essas coisas aconteçam em sua vida. Você não pode aceitar isso numa boa, como se fosse algo normal, bom e perfeito. Não. Isso é terrível demais. É uma perversidade que você não pode cometer esse erro contra si mesmo para se prejudicar com essas coisas. As más consequências disso são terríveis para quem se envolve com essas coisas aqui que foram citadas aqui. Então, não caia nesse engano. Deus está sendo bem claro para com você e para comigo hoje.
para que ninguém mais, em tempo algum, possa cometer esse erro. Então não aceite essas coisas, fuja delas, escape, sai fora, diga não. Não queira mesmo, decida firmemente não querer isso em sua vida, que você vai se dar bem. Assim, Deus vai aprovar a sua atitude. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no segundo livro dos Reis. Deixa eu achar aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17. Vou passar mais uma página aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17. Onde está escrito assim, ó. Também queimaram a seus filhos e a suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agoureiros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Então, se vender para praticar coisas que levaram a Deus a provocarem a ira de Deus, isso é uma prática muito errada. Tem pessoas que vendem a sua própria alma para o diabo, digamos assim, para participar dessas coisas. Isso é nocivo demais, é isso que estraga a vida do ser humano, perverte mesmo. A pessoa fica totalmente cheia de coisas ruins em sua vida, sendo escrava dessas coisas. Então, isso é ruim demais. Esses sacrifícios que fala aqui, queimar filhos e filhas para satisfazer essas entidades malignas, digamos assim, é perverso mais para qualquer pessoa. Não é algo que Deus aprova. E não é algo que o ser humano consciente não pode aceitar isso também em tempo algum. Porque é errado demais. Então agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro de Miqueias. Deixa eu achar aqui. Livro de Miqueias. Deixa eu achar. Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 12. É na outra página. É a mesma página. Então está escrito assim, ó. Olha o que Deus falou. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Então, é isso que Deus faz. Ele elimina as feitiçarias das mãos das pessoas. E diz que e não terás adivinhadores. Então, essa é a palavra. Não podemos participar dessas coisas erradas, perversas, malignas. O ser humano tem que fugir disso aí, escapar, sair fora. Porque são coisas perniciosas que destroem o ser humano, escravizam, levam ele a cometer coisas erradas que Deus não aprova. O melhor para o homem é obedecer a Deus. É ser fiel para com Ele. É servir a Ele com integridade e interesse de coração. Esse é o objetivo de todo ser humano consciente, com certeza. E quem fizer isso vai receber da parte de Deus uma aprovação, uma bênção. Deus será o refúgio dessa pessoa, para que nada possa tocar essa pessoa. Então, quando a pessoa decide firmemente não participar dessas coisas erradas que foram registradas aqui nas Escrituras, ele faz bem. Deus aprova essa atitude. E ele quer ver essa atitude partindo de toda a humanidade hoje. Ainda dá tempo de escapar dessas coisas, fugir, não querer mais. Largar, deixa esse lixo para lá. Essa porcaria imunda, do qual o mundo está cheio hoje. Mas você recebeu a mensagem de Deus hoje. Agora você tem que decidir firmemente não participar dessas coisas mais, para que assim você receba a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Então essa é a mensagem de hoje, para abrir os olhos das pessoas, para fazer elas enxergarem que Deus é aquele a quem elas devem obedecer. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.